Eu tenho algo para compartilhar com vocês que é assim, mudou muito a minha intimidade com Deus. E coisa que é boa, eu vou querer compartilhar aqui com vocês. Então, antes de começarmos, se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gostar e deixa aqui o seu comentário. Agora vamos pro vídeo. Recentemente eu comecei o meu quarto de guerra. E aí eu falei, por que não compartilhar? Porque tá sendo tão prazeroso e tá sendo uma batalha tão forte que eu quero compartilhar. Porque acredito eu que nada do que você vai fazer com Deus é fácil, sabe? Eu acho que se algum crente chegar pra mim falando, tá sendo super fácil a minha trajetória com Cristo, é mentira, tá? Porque é árduo, é doloroso, é difícil, você tem que lutar contra você mesmo, é um negócio trabalhoso, mas o final é prazeroso, né? Porque você consegue conquistar aquilo que você estava batalhando e caminhando com Deus para conquistar. Então, assim, né? Não é fácil. E aí eu comecei com o meu quarto de guerra. Eu tava eu tava mexendo nas minhas redes sociais, até que simplesmente eu vi um quarto de guerra e eu falei, por que não fazer? Né? Vai ser uma intimidade a mais que eu vou ter com Cristo e vai ser uma responsabilidade, porque os meus sonhos, os meus desejos, o meu ministério, aquilo que Deus revelou para mim no início desse ano, merece a minha atenção, merece a minha responsabilidade, merece, sabe, o meu desempenho, merece ali as minhas orações. E aí eu falei, vou fazer meu quarto de guerra. E aí agora eu tô fazendo e eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. O que é o quarto de guerra? Existe um filme que ele foi lançado lá em 2015, chamado O Quarto de Guerra. Se eu não me engano, ele é a sequência de um outro filme, eu não me recordo muito bem, porque tem um tempinho, mas existe esse filme aí chamado O Quarto de Guerra, muito bom, ele é um filme cristão, vale a pena você assistir. E o filme, ele mostra que a gente consegue destravar muitas coisas da nossa vida, realizar sonhos, desejos, é algo, sabe, de dentro para fora, através da nossa oração. E o filme também mostra que muitos dos nossos problemas não é só físico, é emocional, mental, espiritual, é tudo. E exatamente no decorrer do filme a gente vai aprendendo que tudo isso pode ser transformado, mudado, moldado através da oração. Não vou contar o spoiler do filme, porque senão, né, eu vou deixar vocês assistirem e vocês vão gostar do filme. Mas ela reserva um cômodo do quarto dela, se eu não me engano é o closet. Ela reserva o closet dela para ser dela e de Deus. Ela montou um altar, um ponto de encontro dela com Deus, onde ela ia todos os dias bater ponto dela para orar em cima daquilo. E ela escrevia as orações dela. Ela escrevia tudo aquilo que Deus colocava no coração dela, ou tudo aquilo que ela queria que Deus a ajudasse a realizar, ou a mudar, ou a transformar. E ela sempre ia nesse quarto e ela orava. Então, já é autoexplicativo o quarto de guerra. É onde você vai levar todas as suas batalhas para este quarto e com base, na verdade, e com as suas orações, você vai lutar pelos seus propósitos, pelos seus sonhos, por tudo ali. Esse lugar, né, esse cômodo, esse quarto, não é só para coisa física. Os nossos problemas, eles nunca são físicos, né? Eles são emocionais e muitas delas são espirituais. Às vezes a gente acha que alguma coisa está acontecendo ou algo travou, é porque o dinheiro faltou, é porque está acontecendo isso no meu trabalho, é porque está acontecendo isso no meu curso, está acontecendo isso e isso no meu relacionamento. E, gente, às vezes nem é a outra pessoa, às vezes nem é você, é espiritual. E aí quando você pega esse problema, essa situação, e arma um plano, sabe? Arquiteta um plano e ora em cima disso, luta em cima disso e trabalha em cima das suas orações, você vai ver que muitas das vezes vai ser doloroso, vai ser cansativo, mas no final você ganha essa luta, porque você tá lutando com as armas certas e com a pessoa certa, que é Jesus. Entendeu? E aí, ainda mexendo nas minhas redes sociais, voltando lá para quando eu tava mexendo nas minhas redes sociais, eu vi uma influenciadora que eu nem sigo ela, e ela comentou bem assim, porque quando
são nossos amigos pedindo oração, pedindo conselho, contando algo que ela realizou, contando sonhos, a gente fica tão feliz. A gente se empolga, a gente comemora. Se alguém vier pedindo oração, a gente vai lá, ora. Mas quando é pra gente, a gente procrastina. A gente deixa pra lá, a gente acha que nós não merecemos aquele esforço todo para realizar nossos desejos. Aí isso virou uma chavinha na minha cabeça, sabe? Porque de outra influenciadora também, que essa eu acompanho há muito tempo, ela falou que nossos sonhos merecem nossa disciplina. E aí eu fiquei tipo, poxa, várias portas assim abrindo na minha cabeça. Poxa, o que essa menina falou é verdade. Poxa, porque é verdade. E eu parei pra analisar isso em mim. Quando uma amiga minha me liga falando, amiga, eu vou conseguir isso, 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 eu falei, vai, porque a gente vai orar, a gente vai conseguir, você vai conseguir, a gente vai comemorar. Mas quando é pras minhas coisas, quando são pros meus sonhos, eu deixo pra lá. Sem perceber que muitas das vezes quando eu desejo algo e peço para Deus para que ele me dê forças, para que ele me ajude e eu trabalho em cima daquilo que eu pedi para Deus acontece, por que não continuar? Sabe? Porque será que o meu maior sonho não merece minhas orações? Será que por Deus ter revelado algo em relação ao meu ministério não merece as minhas orações? Merece. E foi um dos motivos do porquê eu quis fazer o quarto de guerra. Porque eu quis mudar essa visão de mim, sabe? Pra mim mesma. Eu quis mudar isso. A forma como eu via meus sonhos, meu ministério, meus desejos, entendeu? Eu quis mudar isso. Então eu falei, vou fazer o quarto de guerra. Vai ser trabalhoso? Vai ser trabalhoso. Porque quando eu olhava pra mim mesma, eu achava que eu não merecia tamanha empolgação, sabe? Eu achava que eu não merecia essa disciplina de tipo, não, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou orar para que Deus me liberte disso, para que Deus me liberte desse vício, para que Deus possa fazer isso, possa trabalhar na minha vida, sabe? Eu achava que eu não merecia, só que aí eu parei e falei, não, na verdade eu não parei. Deus me fez parar e pensar, você merece. Então volta a sonhar, volta a desejar algo, volta a me buscar, volta a querer que eu mude você para algo melhor. E foi aí que eu decidi realmente fazer meu quarto de guerra e graças a Deus está sendo algo muito prazeroso, difícil, mas muito prazeroso fazer, porque de pouco em pouco a gente vai vendo as mãos de Deus nas pequenas coisinhas da vida e em pequenas coisas que acontecem à nossa volta. Os materiais. Gente, assim, os materiais são bem básicos. Enquanto eu tava mexendo nas minhas redes sociais, cada pessoa, ela faz da forma que ela se sente confortável. E eu encontrei a forma mais dinâmica que eu vi que seria bom pra mim, porque eu não gosto de ficar quieta por muito tempo. Então eu pedi a Deus, poxa Deus, eu quero algo que seja dinâmico, que eu goste de fazer, que eu sinta vontade de todos os dias fazer aquilo. E foi quando eu vi esse, que depois eu vou mostrar pra vocês. É óbvio que eu vou levar vocês pra ver, porque tá tranquilo, as minhas orações ficam tudo escondidinhas. Mas tem pessoas que fazem na agenda. Eu, sem perceber, eu já fazia na agenda. Essa agenda aqui rosa minha, eu tenho o maior carinho por ela, porque ela estava comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu já contei essa história aqui, lá no vídeo onde eu falo que a fé me curou. Eu não contei dessa agenda, né, mas eu vou dar uma breve explicação. Quando eu adoeci, que eu precisei ficar em isolamento, uma mulher, né, falou que Deus pediu para que eu comprasse uma agenda e eu escrevesse tudo aquilo que acontecia comigo no hospital, porque era daqui que sairia meu testemunho de onde Deus me curou e me livrou da morte. E eu tenho tudo anotado nessa agenda. E assim que eu saí do hospital e recebi alta, eu continuei escrevendo as minhas orações aqui nessa agenda. E eu nem sabia, eu já estava fazendo um quarto de guerra, só que mais reservado, mais guardado. Então tem pessoas que utilizam uma agenda assim, ó, uma agenda pequenininha e divide em tópicos. Por que em tópicos? Porque cada área da nossa vida merece nossa atenção, merece a nossa oração. Então, você conversando com Deus, você pode pedir para que Ele revele a você aquilo que Ele quer que você ore para a sua vida. Tipo, será que é
financeiro, emocional, casamento, namoro, noivado, estudos, família, lar, né? Sua casa, seu apartamento. O que é que Deus quer, sabe? No momento. Porque com o passar do tempo, você pode ir trocando, você pode ir mudando de tópico. E aí, outras pessoas também fazem como mural, que foi o que eu fiz, né? Eu fiz um grande mural e você vai colando os envelopes e cada envelope tem o tópico ali que você escolheu colocar. E sempre você vai lá e escreve suas orações, né? Sua carta é uma carta em forma de oração em forma de carta. E aí você vai dobrar sua cartinha e colocar dentro do envelope com aquele tópico ali que você escolheu orar naquele dia. E caneta colorida, se você gosta de algo colorido, adesivo, né, tipo, adesivo não, é fita adesiva, né, porque para você colar, se você escolher fazer como mural. Tem outras pessoas que fazem cartolina, né, tipo, pega a cartolina e faz em cartolina. Tem outras que faz um quarto de guerra móvel. A agenda, querendo ou não, é algo móvel, né? Você pode botar dentro da bolsa e levar para vários lugares. Mas eu não gosto muito. Eu gosto mais de algo assim, mais recluso, sabe? Porque imagina eu esquecer essa agenda em algum lugar. E alguém ir lá e ler todas as minhas orações. Ler todos os meus desejos e meus sonhos. Não vai dar um problema? Vai dar um grande problema. Então eu prefiro deixar aqui na minha casinha mesmo, no meu escritório, e tá tudo bem. Aí quando tiver tudo pronto, tudo já feito, tudo colado, você já escolheu e já dividiu os seus tópicos, você vai colocar agora tudo você vai pôr em prática aquilo. Todos os dias você vai lá no mesmo horário. Sabe quando a gente vai no trabalho? A gente não tem que chegar no trabalho no horário certo, não tem que bater o ponto no horário certo. Quando a gente vai para uma consulta com o médico, nós não temos que chegar 30 minutos antes com antecedência para poder entrarmos na sala do médico no horário marcado, no horário agendado. É a mesma coisa com Deus. Você literalmente vai reservar um horário do seu dia e todos os dias vai ser naquele. Por isso que eu prefiro fazer à noite. Isso já é algo meu mesmo, né? Porque depois do café, eu paro para rever como foi o meu dia, como eu fui no meu dia. Se eu me irritei, se eu me irei, se eu tive algum pensamento contraditório, se alguma coisa à minha volta aconteceu que despertou um desejo, que despertou um sonho ou despertou algo negativo. E aí antes de entrar no quarto, eu analiso isso tudo e quando eu entro, eu ponho tudo isso em oração. Vale lembrar que oração você vai fazer em qualquer momento, né? Porque você vai acordar, vai entregar seu dia a Deus, você vai ler sua Bíblia, vai ter seu momento lá de adoração. Já no quarto de guerra, é um momento onde você vai adorar a Cristo. Você vai interceder não só por você, mas por todos aqueles tópicos ali. Você vai entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que você colocou, onde você vai pedir perdão pelos seus pecados, onde você vai reservar um tempinho para louvar a Deus, para cantar um louvor ali com Cristo, ou vai ser um momento onde você vai ficar em silêncio, porque já aconteceu muitas das vezes de eu ir para o meu quarto de guerra e eu ficar em absoluto silêncio, ou já teve outros dias que no exato momento em que eu sentei para poder orar, eu ouvi o Espírito Santo falar: filha, pode chorar, tá tudo bem. E eu chorei, porque eu estava cansada, eu estava chateada, eu estava revoltada. E eu simplesmente só sabia fazer chorar, até que eu fui me acalmando, e aí sim eu fui conversando com o Espírito Santo, até que tudo se resolveu. Fiz a minha cartinha, coloquei lá tranquilo. É bom você sempre estar com o olho ungido, ou levar a sua Bíblia, né? Porque ali é um momento, é um altar, basicamente. Você vai fazer um altar dentro da sua casa, onde você vai no horário todo dia bonitinho, certinho, fazer suas orações. E em relação a mas eu vou orar, mas se eu já tô fazendo a carta, então você precisa orar em cima daquilo que você escreveu a carta. Vamos dizer bem assim, eu vou dar um exemplo. Esse eu posso contar porque eu já realizei.
Deus já providenciou as coisas. Eu tava passando por uma necessidade e eu fiz uma lista dessas necessidades, né? Eu escrevi literalmente, Deus, eu quero isso, por conta disso. E essa situação me deixou muito mal, me deixou muito chateada. Foi um momento vergonhoso, sabe? E eu expus isso a Deus. Eu fui verdadeira, eu fui transparente e falei o que aquela situação estava me causando. E eu fiz essa lista, depois eu fiz uma outra carta. Uma foi a lista e depois a outra fiz uma carta, né? E nessa carta foi onde eu coloquei, né? Eu fui transparente com o Espírito Santo. E eu falei pra Deus, sabe, Deus, eu quero comer abacate. Eu quero comer banana da terra, banana da prata, sabe? Eu quero poder fazer minha feira, eu quero poder ter minha geladeira e meu armário cheio e tal. Eu fui depositando tudo nessas cartas, tudo nessa carta. Um eu fiz a lista e o outro fiz a carta. No outro dia, meu pai me liga e fala, filha, eu tô indo aí levar algumas coisas. Falei, tá bom. Quando meu pai chega, gente, e eu abro o saco, só me deu vontade de chorar. Porque a primeira coisa que eu lembrei foi o quê? Do pedido que eu fiz na minha carta. Que eu pedi banana da terra, banana da prata e abacate. Pois Deus me mandou a banana, as bananas e os abacates. E eu tô muito feliz, porque hoje eu comi esse abacate, sabe? Então, tipo assim, foi... Sabe? Tipo, meu Deus, olha só, eu orei esses dias. E Deus atendeu as minhas orações. Quando Deus responde as nossas orações, como Ele respondeu a minha listinha, que agora eu tô com minha geladeira cheia, tô com a minha fruteira cheia, tô com o meu armário cheio, graças a Deus. Quando Ele responde nossas orações, o que a gente deve fazer? Tem pessoas que queimam a carta, tem pessoas que rasgam a carta, né? Tipo, fazendo ali uma oração, agradecendo a Deus pelo que Ele realizou, pelo que Ele fez. E tem outras pessoas que guardam a carta para depois de muito tempo, em um momento assim, ela pegar e reler aquelas cartas e ela lembrar do que Deus fez ali na vida dela, né? Na minha vida, nas nossas. Eu optei por guardar as minhas cartas. Né? Então eu separei uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de sapato, pode ser pasta, pode ser o que você quiser. Eu resolvi colocar as minhas cartas respondidas dentro de uma caixa de sapato, né? E nomeei ela de respostas, né? Respondidas, no caso. Que aí eu coloco lá e tudo tal. Não acho bacana jogar fora, né? E também não vejo necessidade em queimar, mas vai de cada pessoa. Eu gosto de pegar, relembrar e tal. Então eu optei por deixar na caixa mesmo de sapatinho, porque eu não tenho outra caixa, então vai ser na caixa de sapato. Agora vamos para a parte não tão legal assim do quarto de guerra, né? Quando Deus não responde às nossas orações. Na verdade, não é que Ele não responda. Talvez Ele respondeu de uma forma que você não aceitou muito bem, aí você fala que Ele não respondeu. Mas nós temos que lembrar de que Deus não é um gênio da lâmpada para realizar tudo aquilo que você quer. Porque nem tudo aquilo que você quer é o que Ele quer. Então a gente precisa estar em sintonia com o que Cristo quer para a gente. Entendeu? Então, sempre que... porque assim, não aconteceu comigo. Mas eu tenho certeza que uma hora vai acontecer. Então, como eu já sei o que fazer, vou ensinar vocês. Quando a gente fizer uma oração para Deus e essa oração ela não foi respondida, não é porque Deus é ruim, não é porque Ele não lhe escutou. É que alguma coisa está fora do lugar. E Deus trabalha em cima daquilo que está no lugar. Então Deus não pode te dar algo, te presentear algo, mudar algo na sua vida, se muitas outras coisas precisam ser organizadas e limpas e muitas das vezes jogadas fora. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode sentar e ser mais uma vez transparente com o Espírito Santo. Chegar para Deus e falar assim, Pai, o que em mim está dificultando da minha oração ser respondida, daquela vitória chegar, daquele propósito acontecer? O que precisa mudar em mim? O que tem em mim que precisa ser moldado, precisa ser mudado, que precisa ser jogado fora? Revela isso para mim. E aí, quanto mais você for orando em cima disso, Deus vai revelar. Deus vai dizer, olha, esse comportamento não é legal, olha, isso que você está fazendo não é certo. Vamos mudar a oração.
entendeu? Deus pode chegar pra você e falar, filho, olha, eu quero que você ore por isso, não ore por isso agora, porque isso que você quer não tem como chegar agora antes dessa outra coisa acontecer. Deus pode fazer isso, entende? Então eu sempre falo que não é porque Deus não respondeu a sua oração, é porque alguma coisa deve estar fora do lugar. Porque Deus nunca deixa de responder ninguém. Ele sempre responde de alguma forma. Ou usando alguém, ou em um louvor, ou em um vídeo, ou na Bíblia, ou em uma pregação. Em algum lugar, ele sempre responde. Mas só que a gente precisa entender que muitas das vezes ele não vai responder porque alguma coisa dentro da gente está fora do lugar. E antes de qualquer coisa que vocês pedirem no quarto de guerra de vocês, ou tipo, em qualquer oração que vocês fizerem para Deus, você tem que entender que primeiro ele vai querer trabalhar em você. Ele vai querer moldar você, ele vai querer mudar você. E só aí, depois, as outras coisas serão acrescentadas. Né? Naquele versículo, primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é assim que funciona com Deus. Ele nunca vai pegar algo para você colocar na sua casa que tá tudo bagunçado, que tá sujo, que tá desorganizado. Porque Deus não habita em lugar que esteja em desordem. Ele habita em lugar que esteja em ordem. E se você o chamar para arrumar a sua casa, pode ter certeza, porque pense em uma pessoa boa de faxina. É Jesus. Bota um louvorzão, chama Jesus e fala, Jesus, bora fazer uma faxina? Bora fazer uma faxina aqui dentro. E ele vai fazer. Vai ter coisa que vai dar muito errado, sabe? Vai ter coisas que você vai ficar tipo, gente, como é que isso estava acontecendo? Sendo que ontem estava tudo bem, Jesus, calma, que eu tô passando só o aspirador de pó. Nesse instante volta. Entendeu? É uma labuta. Eu me acabo, eu me divirto, cara. Porque às vezes eu fico com muita raiva. Eu falo, Jesus, como é que pode? Ontem tava tudo bem e tal. E eu imagino Jesus bem assim. Mas não foi tu que queria que eu arrumasse isso? Eu tô arrumando. Agora aguenta, minha filha, porque agora eu só vou parar quando estiver tudo no lugar, letra por letra, cor por cor, entendeu? Tamanho por tamanho, entendeu? Agora você vai esperar, continua orando aí, que a gente vai dando um jeito aqui de cima. E é assim. Eu amo, entendeu? Eu não posso falar que eu não gosto, porque Jesus está trabalhando dentro de mim, dentro do meu interior. E é aqui onde eu reservei para poder fazer o meu quarto de guerra, o meu cantinho. Tem pessoas que fazem tipo no cantinho da parede, ou fazem até dentro do guarda-roupa, atrás da porta, cola as orações ali, só que como eu acho muito exposto, porque tipo assim, não sei se vocês sabem, mas o diabo ele é analfabeto. Ai, mãe. Mas nossos familiares sabem ler, né? Então eu optei por fazer algo assim, mais, né? Mais sigiloso, né? Mas aí vai de cada um. Porque tem gente que cola as orações tudo atrás da porta ou dentro do guarda-roupa ou tira assim os cabides, né? E cola ali. Mas assim, gente, familiar lê, né? Familiar lê, corre o risco da gente estar ali lendo e ver um sonho e tal. E não tem gente mais invejosa do que nossos próprios familiares. Então, assim, né? Vamos ter senso. Vamos não deixar o cão ouvir as nossas orações através de algum membro de familiar, algum amigo, algum namorado. Vamos? Acorda, amor, acorda. Mas assim, ó, eu dividi assim. Tem eu e o meu mozinho aqui, porque eu oro pelo meu relacionamento. E aqui, ó, tem aqui, ó, relacionamento. O envelopezinho do relacionamento, porque o quê? Eu vou orar? Claro que eu vou orar pelo meu namoro. É claro que eu vou orar pelo meu casamento. Orar pelos meus filhos. Ah, você tá... Não, daqui a 5 anos, mas a gente já ora pra quando chegar lá no 5º ano. Jesus, ops, Gabriel, volta aqui. Eu lembro que ela orou assim, assado. E vai ter que ser assim, assado, com uma pimentinha a mais, porque eu gosto de botar meu tempero. Entendeu, garota? Tem que saber orar. Ah, mas por que eu vou orar sendo que não aconteceu? Aí quando acontece, você vem botar a culpa em quem? Em Deus e no diabo. E nenhum dos dois tem a culpa. Eu sou verdadeira, eu falo mesmo. Porque tem muitas das vezes que é a gente que erra e a gente quer colocar a culpa em quem? No diabo. O diabo só vai na onda do nosso erro. Acorda, garota. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Aqui nesse cantinho eu coloquei algumas afirmações. Sempre quando eu tô lendo algum... Tipo, Deus coloca no meu coração pra ler algum versículo, alguma coisa... Eu vou lá e coloco alguns trechinhos, né, de afirmações. E sempre que eu tô orando, eu venho aqui e leio um pouco. Já nesses maiores,
eu coloco mais. Esse aqui foi um agradecimento, né? Eu posso contar porque já aconteceu, né? Um agradecimento que eu fiz a Deus por ele ter me curado pelos meus problemas dos rins, né? Tem vídeo aqui no canal, tem 2 vídeos, né? Que é um vlog onde eu fiz quando eu fiz a cirurgia e o outro que é eu contando um pouco da minha experiência em relação à minha fé, a qual me curou, né? Então, e aqui é quando eu tava lendo Josué 1 e a palavra, tipo, me tocou muito e aí eu quis escrever aqui e marcar alguns pontos interessantes. Então, sempre que eu tiver algum problema, eu venho aqui e lembro do que Deus é Deus. Agora, vamos cá. Esse lado aqui, né, são os envelopezinhos que eu fiz. Eu mesma fiz, gente, porque eu não tinha dinheiro pra comprar envelope. Então eu utilizei folhas de ofício que eu tinha largado aqui em casa e, como é o nome disso aqui? Esparadrapo. Esparadrapo de curativo mesmo. Foi os materiais que eu tinha e foi isso mesmo que serviu. E eu montei meus envelopezinhos. E aí, como eu falei pra você, ó, tá vendo que cada um tem seu top? Esses tópicos aqui foi o que Deus foi colocando no meu coração. E eu pedi pra que ele fosse revelando mais outros tópicos com o passar do tempo que a gente fosse orando e ele visse que eu precisaria estar orando, ou que eu preciso estar orando em cima. Mas no momento só temos esses tópicos aqui, e sempre que vai acontecendo algo, eu vejo que eu necessito orar, eu vou lá e escrevo. Tem gente que simplesmente já acorda, já pega e escreve por isso tudo aqui. Tudo em um dia só. Escreve uma carta pro sonho, uma carta pra casa, uma carta de libertação, de ministério, vai escrevendo. Já eu não. Já eu meio que, tipo assim, por exemplo, a questão financeira, né? Que foi a primeira cartinha que eu fiz pra Deus, que eu contei a história pra vocês lá, que Deus realizou. Elas ainda estão aqui dentro. Aí eu vou tirar elas e vou colocar na caixa dos respondidas, né? Vou deixar lá guardadinha. Já tem outras aqui, cadê? Tem aqui de libertação. Na verdade, só tem dessas duas no momento. Que aí eu, tipo assim, eu senti Deus falar, por que você não ora sobre isso que tá te impedindo? Né, sobre esse vício, sobre essas coisas, porque a gente não tenta orar por isso para desvincular isso da sua vida, né, para lutar contra a sua carne. E aí eu fui orando, gente. Então tudo aquilo que Deus vai colocando no meu coração, que fica queimando dentro de mim, eu falo, Jesus, é sobre isso que o Senhor quer que eu ore? E aí ele fala, aham. Aí eu falo, então tá bom. E aí eu vou lá e oro, entendeu? Eu não faço nada avulso. Eu peço para que Deus vá me conduzindo assim, sabe? Claro que tem horas que eu oro, né? Tipo assim, avulso mesmo, eu vou lá e oro, tudo bem. E aí, eu sempre deixo aqui, como eu mostrei pra vocês, eu não sei, lembro se eu mostrei, né? Mas vou mostrar de novo. O meu óleo ungido, uma agenda, eu tenho essa daqui, ó. Essa daqui era da minha mãe. E eu utilizo essa pra poder fazer esses menorzinhos aqui. Ou quando eu não tenho muito o que falar, aí eu escrevo nessa folhazinha, dobro e boto em um desses envelopes. E uma almofada, né? Que era uma almofada da minha cadeira. Um assento mais fofo da minha cadeira e eu coloco ela, deixo ela exatamente aqui nesse cantinho, porque no horário certo eu venho e me ajoelho aqui e começo as minhas orações. E a Bíblia, né? Porque como eu falei, reservar um tempo para fazer louvor, adoração, ler a palavra de Deus, fazer algumas anotações e meditar naquilo que você leu ou naquilo que você vai orar. Então é isso, eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu amei mostrar pra vocês meu cantinho do meu quarto de guerra. Claro que vocês não podem ler. E sabe quem também não pode ler? O diabo. Mas ele escuta, viu? Ele escuta. Então tu toma cuidado com as coisas que tu deixa o diabo ouvir. Porque depois você fica, nossa, como deu errado. Porque tu abriu tua boca de caçapa e contou teus planos. Não é, olha, não é faz mal você contar seus planos, seus sonhos para os seus amigos familiares. Não. Mas, gente, tem tanta gente da nossa família, à nossa volta, nossos amigos, que é usado pelo Satanás, né? E traz estrago pra nossa vida, nossos sonhos. Então não é melhor a gente. Ah, mas a minha amiga jamais. Ah, mas eu ia dizer. Ah, mas a minha mãe. Sabe por quê? A tua mãe pode ser a deusa que for. A deusa não, né? Ah, minha mãe é uma deusa. Mas pode ser a melhor amiga, o periquito, o papagaio, mas o cão não é teu amigo. Entendeu, baby? O cão não é teu amigo. Então, se tu quiser revelar algo. Cala a boca. Fica quieto. Até tu aprender a ter as manhas, pra quando tu contar o teu sonho pra alguém, tu mirar o cão aqui, tu fazer assim, ó. Tá, toma aqui, ó. Aí tu fala, entendeu, amiga? Tava te contando aquele sonho e deixar ele manco lá do outro lado dele, recuperando as forças pelo soco que você deu. Então, enquanto você ainda não tiver equipado,
armado e preparado para contar seu sonho, mas também dar na cara do capeta, então, ó, cala a boca. Cala esta merda desta boca e conta só pra Jesus. Escreve tua cartinha, manda um SMS, entendeu? Pra Jesus, tudo bom? Pode ser assim? Ah, então tá ótimo, viu? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito neste canal, porque eu tô querendo bater uma meta de 100 seguidores. Desejo o quê? 100 inscritos no canal. Bora lá? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo se você curtiu, gostou dele e comenta, né? Se você escreve suas orações, se você tem um quarto de guerra, se você pretende fazer, deixa tudo aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.